volta, não há outra saída. Jesus Cristo é vida, está te esperando, por você chamando. Meu filho, volta, volta, volta. Quero apenas recapitular 3 versículos com a Igreja do Senhor, no texto onde fizemos a leitura nesta noite, para assim prosseguirmos com a ministração da palavra de Deus. João capítulo 21, versículo de número 15 ao 17, que diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos irmãos, esse texto está no meu coração desde o início da semana e estava meditando um pouco nele para estar trazendo a mensagem, aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração para a Igreja do Senhor. E me veio ao coração justamente um tema para esse texto, que seria justamente um reencontro que gera mudanças. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que há muitos personagens que se destacam nele, e principalmente, eu especialmente, como sempre assim o é, o nosso Jesus, ele é o principal personagem, mas em destaque aqui está justamente o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que tem o seu nome por significado de pedra, mas também ele era chamado por outros nomes, a saber, justamente por Simão. E Simão significa ouvinte, ou aquele que ouve. Mas Jesus também o chamou de Cefas, que também do aramaico quer dizer pedra. Pedro, ele era filho de Jonas, também chamado de João, conforme João capítulo 1, versículo 42. Ele tinha por irmão André, que antes era discípulo de João Batista e depois passou a seguir a Jesus como seu mestre e Senhor, ao reconhecê-lo como o Messias. E foi justamente André que apresentou Simão ou Pedro a Jesus. Pedro era casado, era um homem de origem, assim como Jesus e os demais discípulos, apenas com distinção de Judas Iscariotes, que era da cidade de Quiriote, ao sul ou mais próximo da Judéia. Ele era galileu, como os demais discípulos, e o próprio Jesus era também. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos traz ênfase acerca de Pedro, justamente pelo fato de todas as vezes em que o nome de Pedro era citado junto aos nomes dos discípulos, Pedro era citado primeiro, Judas Iscariotes era sempre citado por último. E Pedro também era aquele cujo qual fazia parte do grupo, ou melhor dizendo, do ciclo de intimidade com Jesus. Não que os discípulos não tivessem, mas Jesus tinha aqueles que eram mais próximos a ele. E Pedro fazia justamente parte deste grupo ou deste círculo que se aproximaram um pouco mais de Jesus. Marcos chega a dizer no capítulo 5, versículo 37, que Pedro ele viu a ressurreição da filha de Jairo justamente com este dileto círculo de amizade que Jesus tinha. Ele também viu a transfiguração em Marcos 9 e 2 de Jesus Cristo, e ele foi um daqueles que ouviu as lamentações ou a angústia, o desabafo de Jesus quando estava no Getsêmani. Jesus havia deixado os discípulos em um lugar,
tomou uma certa distância, levando Pedro, Tiago e João, e junto a eles desabafou aquilo que estava no coração. Mas, como disse João capítulo 1, e versículo de número 40 ao 43, o seu irmão André lhe apresentou justamente a Jesus Cristo, mostrando a ele que ele era o Messias. E este foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Foi nesse encontro que Jesus o chamou justamente de Cefas. E no segundo encontro, foi no momento em que Pedro estava ou retornava com os demais, justamente da pesca, onde haviam passado a noite inteira, conforme Lucas narra no capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, acerca da pesca maravilhosa, que eu gosto de chamar que foi uma colheita maravilhosa. Isto porque os discípulos naquele dia, ou melhor dizendo, Pedro e os demais não pescaram, eles colheram naquele dia. E foi justamente neste segundo encontro que Jesus os chamou para ser pescador de homens, para ser um dos seus seguidores ou um discípulo seu. Pedro, apesar de ser um homem conhecido ou considerado como um discípulo impulsivo, um discípulo que tinha um temperamento forte e alguém que gostava de tomar sempre a iniciativa, mas ele também era alguém que sabia reconhecer as suas limitações. Ele reconhecia quando errava, quando era falho, e reconhecia a sua pecaminosidade. E nós vemos isto justamente em Lucas capítulo 5, e o versículo de número 8. Quando após eles perceberem o milagre que havia recebido, acerca da colheita maravilhosa dos peixes, Pedro, ao perceber que diante dele não estava qualquer um, mas estava aquele que é e que sempre será o Deus Todo-Poderoso, aí ele se lança aos pés de Jesus e começa a dizer as palavras: Mestre, por favor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Jesus, ao ouvir estas palavras de Pedro, ele entende que na verdade Pedro não queria que ele se afastasse. Até porque quanto mais distante de Jesus, mais lançado no pecado o homem se encontra. À medida que o homem se afasta do Mestre, mais pecador ele é. Mais envolvido no pecado ele tende a estar. Mas Jesus, olhando para Pedro, percebendo o temor que estava no coração dele, aí Jesus diz: não, eu não vou me afastar de você. Pelo contrário, eu vou trazê-lo para mais perto de mim. E a partir de hoje, você será pescador de homens. Aleluia! Me permita dizer neste momento, Jesus entende. Quando às vezes alguém falha e diz: Senhor, se afaste de mim, aí ele diz: não, eu vou me aproximar mais, porque se eu me afastar, o inimigo vai te devorar vivo, mas com a minha presença eu te guardo, eu cuido, eu protejo e te uso na minha casa. Aleluia! Pedro, além de ser este que reconhecia as suas limitações, ele era aquele apóstolo, o discípulo, que desejava a todo custo agradar a Jesus. Ele por diversas vezes fazia de tudo para chamar a atenção de Jesus de uma maneira positiva, para agradar a Jesus. E nessas suas tentativas de agradá-lo, a palavra de Deus nos mostra que Pedro certamente foi o discípulo que mais foi repreendido por Jesus, que foi mais corrigido por Jesus. Mas tudo isto para que ele se aproximasse cada vez mais. E nós percebemos justamente no momento da confissão de Pedro, quando Jesus chamou os discípulos, após tê-los enviados para pregar a palavra, Jesus reúne todos eles e diz: agora me digam, o que falam a respeito de mim?
E eles começam a dizer: Senhor, dizem que o Senhor é Jeremias, que tu és Elias, que és um dos profetas. Aí Jesus olha para eles e diz: e vós, o que dizes que sou? Pedro, olhando para Jesus, sendo usado por Deus naquele momento, ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas o mesmo homem que no Mateus capítulo 16, versículo 16, foi usado por Deus, nos versículos seguintes, versículo de número 22, permitiu-se ser usado por outra voz, que não era a voz de Deus, e tentou corrigir ou impedir o processo de Jesus. Aí Jesus olha para ele corrigindo, diz: para trás de mim, Satanás. Pedro foi aquele que tentou, de certa forma, se aproximar mais de Jesus, ao ponto que no momento em que Jesus andava sobre as águas, e ele, para testar e dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita até ir até o Senhor. Aí Jesus diz: vem. Pedro foi, temeu durante a caminhada e começou a afundar. E Mateus diz que Jesus o repreendeu novamente, dizendo para ele: homem de pequena fé. Mas ainda assim ele não desistia. Pense no discípulo que queria agradar a Jesus de todas as maneiras. E mesmo diante de tudo, ele dizia: eu vou continuar. E ele tentando em muitas outras vezes. Jesus, quando começa a querer já se aproximando do momento da sua crucificação, após a Santa Ceia, ele decide lavar os pés dos discípulos, para ensiná-los, após uma discussão que tiveram querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Aí Jesus olha e diz: espera aí, vem cá, senta todo mundo aí, eu vou lavar o pé de todos vocês, para mostrar que no meu reino, o maior é o que serve, é o menor. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, os meus pés não. Aí Jesus olha para ele e diz: se não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro olha e diz: então lava o corpo todo, Jesus, mas eu quero ter parte contigo. Chegou um momento em que Pedro foi avisado por Jesus. Jesus chegou a falar para ele e a dizer justamente acerca do que iria acontecer. E Pedro, em Mateus capítulo 26, versículo 33, ele diz para Jesus e para aqueles que estavam ali, que ainda que todos se escandalizassem por causa de Cristo, ele disse: eu não vou me escandalizar. Aí Jesus começa a repreender ele, a dizer: ah, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para se andar convosco, mas eu intercedi, roguei por você ao Pai. Me permita dizer uma palavra aqui neste momento. Há quantos, às vezes, muitos de nós, estamos na casa do Senhor, às vezes achando que estamos aqui por nossas forças, mas eu quero te dizer que você está aqui hoje porque Ele intercedeu por sua vida, por minha vida. Se não fosse a intercessão dEle, onde estaríamos nós? Se não fosse Ele ao lado do Pai dizendo: Senhor, não permita que isto aconteça, onde estaríamos nós? Ah, como Jesus é maravilhoso. Pedro, ainda ousado na palavra, ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a cruz e a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro esqueceu disto. E aí quando Jesus foi ao Getsemane com eles, com os discípulos, e quando vieram para prender a Jesus, ele mais uma vez
tentando agradar a Jesus e a defender o seu mestre, ele tira a sua espada, corta a orelha de Malco, o servo ou o guarda-costa do sumo sacerdote. Jesus o repreende, o exorta novamente e é levado à crucificação. O desejo de Pedro de querer agradar a Jesus era genuíno, era verdadeiro, mas a sua maneira de querer fazer é que era diferente. E Jesus entendia isto muito bem. Chega um momento em que quando Jesus ele é levado à crucificação, é aí justamente que se cumpre aquilo que Jesus havia dito acerca de que ele iria negar a Jesus. E quando Jesus, a palavra de Deus nos mostra em João capítulo 18, versículo de número 16 ao 17, que pela primeira vez ele nega a Jesus ao ser reconhecido, quando chegou no pátio. Em João 18 e 25, quando ele se aproximou de uma fogueira para se aquecer, as pessoas ali o conheceram, ou melhor dizendo, reconheceram como discípulo de Jesus. E ele jurou dizendo que não o conhecia. E no versículo de número 27, ele não só, conforme diz Mateus 26 e 24, que ele não só negou que conhecia ao mestre, como praguejou contra Jesus. Mas neste momento, em que quando ele negou pela terceira vez, Jesus estava ali próximo ao pátio. O galo canta, que não era um animal, era o toque da virada da madrugada ou do turno que existia. E quando o galo canta ou toca, aí Pedro olha para Jesus. E o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. Neste momento, Pedro, conforme Lucas diz, 22 e 60, que ele ao perceber, até o 62, e vê o olhar de Cristo, ele chora. E corre dali chorando amargamente. A tristeza tomou conta de Pedro. Mas diferente de Judas, ele não procurou o suicídio. Diferente de Judas, ele se juntou com os demais discípulos, porque Jesus foi levado à crucificação e à morte. E eles entram no cenáculo, fecham a porta e ali ficam. Mas 3 dias depois, quando menos esperam, quando as mulheres vão ao sepulcro para justamente ver a Jesus, e quando chegam lá que vem a pedra removida e que o corpo do mestre não estava lá, quem é que aparece? Quem é que chama pelo nome de Maria dizendo: ei, eu ressuscitei, foi o meu e o teu Jesus. Aí ele manda um recado dizendo: vai lá e diz aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo e vivo para sempre. A mensagem foi entregue. Pedro, ele corre disparada até onde estava Jesus. Aí João, que não é bobo, já começa a dizer: e o discípulo amado, que era ele, correram junto também. Pedro saiu na frente correndo. Mas quando olhamos justamente João capítulo 20, do versículo 19, versículo 1 ao versículo 10, a gente percebe que João passou Pedro na carreira, ultrapassa ele. E eu fiquei dizendo: Senhor, o que aconteceu nesse caminho? Entre o cenáculo e o túmulo, o que houve para que Pedro regredisse na correria e João passasse por ele? Agora imagine comigo, Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes.
Ele havia praguejado contra Jesus. E ele viu o olhar de tristeza de Jesus. E enquanto ia até ele, imagine ele pensando: será que ele vai me receber? Ou será que o recado foi só para quando eu chegar lá, ele me exortar novamente? E os passos dele foi diminuindo. O peso na mente, na consciência de Pedro, nos seus ombros, pelo que fez, começou a fazê-lo regredir na caminhada. João chega, mas não tem coragem de entrar. Aí Pedro chega depois, entra, e quando ele vê, aí a Bíblia diz: e creu. Ele sabe quantas vezes, por causa de muitas falhas, fraquezas, os nossos passos às vezes tendem a diminuir na caminhada. E às vezes pensamos até em retornar o caminho. Mas ele olha e diz: continue, porque eu estou te aguardando. Quantas vezes na caminhada, a fraqueza bate na gente, o peso desce sobre a mente e pensamos: será que ele vai me perdoar? Mas eu quero te dizer que o Jesus que ressuscitou, ele é aquele que tem perdão para você nesta noite. Jesus aparece aos discípulos, me permita correr rapidamente aqui. Cerca de ainda algumas vezes, por 2 vezes, ele visita os discípulos no cenáculo. Na primeira vez, Tomé não estava. Na segunda, já estava presente. Mas chega um determinado momento em que os discípulos, por não terem a presença de Jesus como antes, porque Jesus ainda passou cerca ainda de 40 dias na terra, mas visitando eles. Aí os discípulos decidem então, Pedro, juntamente com Natanael, João, Tiago e outros, decidem então ir pescar, voltar ao velho ofício. E quando eles fazem isto, aí a palavra de Deus nos diz, na leitura que fizemos, em que eles não conseguiram pescar nada a noite inteira. Eles passaram a noite tentando pegar um peixe. E me permita a expressão, mas nem uma piaba conseguiram achar. E eles já estavam se aproximando da praia, porque o texto diz que eles estavam cerca de 200 côvados, cerca de 90 a 100 metros de distância da praia. Jesus já estava lá, mas pela distância não reconheceram. Porém, quando eles menos esperaram, uma voz conhecida bradou lá da praia: filhos, a voz conhecida do mestre lá da praia: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Eles olham e dizem: não tem nada. Me permita neste momento abrir um parêntese aqui e dizer que a voz conhecida do mestre está ecoando nesta casa e está nesta noite nos chamando de filhos. Está ecoando nos 4 cantos desta casa dizendo: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Pode até não ter, mas eu tenho preparado. Na praia já tem pão, já tem fogo e já tem peixe pronto.
porque o mestre já está lá, aguardando os discípulos. Aí ele olha e diz: olha, joga a rede do lado direito, que vai dar certo. Joga a rede aí. Eles olharam assim, né? Já estamos perto mesmo. O que custa jogar mais uma vez? Eles lançam a rede. E quando puxam, o peso era grande. Aquele milagre em Lucas capítulo 5 estava se repetindo novamente em João 21. João, quando percebe e vê o milagre, lembra da voz, ele diz: é o Senhor. Pedro não quer nem saber a distância que estava. Ele se joga na água, vai nadando até Jesus, na sede de ver o mestre. Os discípulos vêm para a praia. A providência já estava lá. Eu vou dizer de novo, a providência já estava na praia. Jesus olha para eles e diz: traga um peixe aí. Pedro, do jeito que é, nem espera os discípulos se movimentar. Ele corre, pega a rede e puxa de uma vez. E tira os 153 grandes peixes. E o detalhe, a rede não se rompeu. Na primeira, quase se rompeu. E o barco quase vinha a pique. Mas na segunda, não. Sabe o que Jesus estava mostrando para Pedro ali? Sabe o que Jesus estava mostrando para os discípulos naquele momento? Ele estava dizendo para eles: a minha aliança permanece a mesma. O pacto que eu fiz com vocês de serem pescadores de homens permanece o mesmo. A rede não rasgou, porque quem fez a chamada fui eu. A rede não rasgou, porque quem lhe chamou para pescar fui eu. A rede não rompeu, porque quem deu a ordem fui eu. O Deus que nos chamou, que fez a aliança conosco, é o mesmo que diz nesta noite: eu permaneço mesmo. A rede não rasgou e eu permanecerei, sendo fiel, sendo mesmo. A chamada ainda permanece a mesma. A chamada ainda permanece de pé para aquilo que eu te chamei. Continue. Eu não lhe chamei para pescar peixe, eu lhe chamei para pescar almas. Eu não lhe chamei para abandonar a pescaria de almas, eu lhe chamei para fazer a minha vontade. Aleluia. Para concluirmos, diante dos discípulos que ali estavam, e agora novamente, agora diante também de uma fogueira. Pedro havia negado a Jesus quando estava próximo a uma fogueira, se aquecendo. E agora diante de outra, ele vai novamente agora proclamar o seu amor a Jesus. Jesus então chama eles ali, depois de comer, depois de partilhar o pão, o alimento, de saciá-los. Aí Jesus olha para Pedro, aquele que deseja tanto agradá-lo, e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, olhando para Jesus, diz: Senhor, eu te amo. Só que ele não entende a mensagem que estava aqui. Porque Jesus, quando diz para ele: tu me amas, ele estava dizendo uma palavra que é justamente um sentido mais puro. Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento: Pedro,
agapao, que é: tu me amas como eu te amo, tu me amas com um amor verdadeiro. Ele não entende a mensagem de Senhor Filéu, que quer dizer: tu és o meu amigo, e por ser o meu amigo, o meu mestre, eu te amo. Aí Jesus não chama Pedro aqui de Pedro, ele chama de Simão, porque Pedro quer dizer pedra, mas Simão é ouvinte. E Jesus estava dizendo: hoje eu não quero que você seja uma pedra, hoje eu quero que você seja ouvinte. Preste atenção no que estou lhe dizendo, Pedro. Simão, agapao, tu me amas como eu te amo. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, Filéu, Jesus, eu te amo porque tu és o meu mestre, o meu amigo fiel. Jesus entende que Pedro não tinha condições, e nem nós temos, de amá-lo na mesma intensidade que ele nos ama. Aí Jesus desce o nível e diz: Pedro, Filéu. Aí ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo: Senhor, tu sabes das minhas limitações, tu sabes que eu não posso te amar no mesmo nível que tu me amas, tu sabes que eu sou limitado, imperfeito, fraco, miserável pecador. Tu sabes, Senhor, que eu não sou nada, mas com as minhas forças, com tudo que eu tenho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Será que você pode dizer para ele hoje que você o ama? Será que hoje você pode dizer para ele com todas as minhas forças: eu te amo, Jesus? Eu sei que o meu amor não se compara ao teu, mas com as forças que eu tenho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu quero perguntar neste momento, justamente, me permita, presbítero, aqueles que nos visitam, que ainda não são evangélicos: como está o teu amor hoje para Cristo? Ele hoje, assim como perguntou a Pedro, ele olha para você hoje e diz: tu me amas? Será que eu posso contar com o teu amor? Será que eu posso contar com o teu amor para me servir? Porque aquele que o ama, assim disse Jesus aos discípulos, obedecem a sua palavra. E para nós, igreja do Senhor, a pergunta não é diferente. O quanto nós amamos a Ele. Com a permissão do nosso presbítero, eu convido a igreja de pé. O quanto nós amamos a Ele.